todas as pessoas que nós conhecemos que estão trabalhando, né, no reino de Deus, são pessoas que estão trabalhando diretamente debaixo da influência de Jesus. A gente não tem um Jesus encarnado aqui para sair imitando ele, né? Eu gosto muito quando Felipe diz para Jesus, né? Mostra-nos o Pai. E parece naquele diálogo que Felipe não estava ouvindo o que Jesus estava falando. Ele falou, cara, acabei de falar, quem me vê, vê o Pai. Mas eu sei que quando Felipe diz aquilo, na verdade ele estava querendo ver, eu acho que teve fofoca, né? Porque pouco depois, acho que lá já teve fofoca. Jesus fala para os três ali, ó, não fala nada da transfiguração com ninguém. Mas eu acho que alguém deu com a língua nos dedos. Eu acho, tá? De influência de Jesus, não fala para ninguém. Todo mundo falando. Eu acho que eles contaram, porque eu acho que na hora que Felipe fala, mostra-nos o Pai, o que Felipe queria ver, eu acho que era o que Pedro, Tiago e João viram. Aquela glória, porque a gente tem Isaías tendo essa visão, João tendo depois no Apocalipse, daquele cara com super saiyajin, né? Cabelo pegando fogo, olho pegando fogo, tudo brilhando. E eu acho que Felipe queria ter visto uma parada assim. E é legal como Jesus responde, porque Jesus fala, cara, você tá vendo aqui, ó, o Pai. Nesse cara da Palestina do primeiro século, com o pé com esterco de camelo, tudo enrugado do sol, sujo. Longe da figura... Longe dessa figura... loira, isso, cabelo encaracolado, olho azul. Longe do cara do platinado, nevou, né? Longe do Jesus da Copa, né? Nevou, cabelo de Jesus branco ali. Cabelo como a neve, né? Tava na seleção do Brasil ali. Longe desse Jesus. É interessante essa resposta, presta atenção. Jesus está dizendo, cara, você está vendo Deus na natureza humana. Você está vendo Deus numa natureza fraca e passível de falhas. Você consegue ver Deus conversando com outro ser humano. E olha como isso é interessante, porque às vezes a gente pensa que para a gente ser influenciado pela liderança de Jesus, a gente precisa ali ver ele habitando ali na sua luz inacessível e de repente vem um coral de anjos e ele aparece. Nossa, Jesus me influenciou. Cara, a maioria dos cristãos nunca teve, eu tenho certeza, não dá para conversar com todos eles, mas nunca teve uma visão física de Jesus, nunca ouviu a voz audível de Jesus, mas eles estão vendo Jesus uns nos outros. Paulo diz isso, ele fala, me imitem como eu estou imitando a Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele falou, vocês estão vendo aqui um cara imperfeito, um cara que dá umas rameladas, mas um cara que, por causa da fé que eu tenho em Cristo Jesus, está se mantendo firme no propósito? Então, isso é uma esperança para você. O que Jesus estava dizendo para Felipe é isso, ó, não fica procurando uma coisa supernatural, né, sobrenatural ali para você acreditar que isso possa ser a revelação que o Pai quer que vocês tenham, a visão que o Pai quer que a igreja tenha, porque o Pai quer ser visto em você. Quando ele diz quem vê a mim vê o Pai, ele está dizendo quem vê vocês vai ver o Pai também. Quem vê vocês debaixo da influência de Jesus vai ser influenciado por mim também. Então quando você pergunta se Jesus me influenciou, eu falo, cara, cada um desses líderes, cada um desses cristãos, do testemunho de fé de outras pessoas, do meu pai depois, quando meu pai se converteu depois de mim, né? Cara, meu pai, eu trabalhava na lanchonete, ele tinha uma lanchonete, bar e lanches perdidos na noite. E eu trabalhei na lanchonete dos 10 aos 14. Então, no meu último ano, meu pai só deixava eu não trabalhar na lanchonete no domingo porque eu ia pra igreja. Ele falou, não, pode ir pra igreja, você pode ir. Eu lembro às vezes que eu tomei uns safanões porque eu falei que ia pra igreja e fiquei jogando bola, quando ele descobriu deu errado. Eu tava começando a ser crente ali, então eu dava umas ameladinhas, né? Mas quando meu pai se converteu, cara, no outro dia ele fechou o bar. Fechou. Que da hora. Na outra semana ele tava fazendo café pra homens dentro da lanchonete. Olha. E aí meu pai entrou de cabeça, né? Meu pai é um cara muito disciplinado, organizado, dedicado. Então quando ele converteu mesmo. Então meu pai, assim, pouco tempo depois, estava pastoreando, liderando. Deus chamou ele para isso mesmo. Né? Meu pai, cara de Deus demais. Então, cara, vendo a transformação do Espírito na vida do meu pai... Então quer dizer que você começou na igreja e depois veio seu pai. Meus pais vieram depois. Ah, que legal. A mesma família fez um convite para ele num evento, num café. Tem a Donep, é uma coisa muito antiga, né? Os cristãos mais antigos lembram que era uma reunião de homens de negócio, né? Na época os caras fizeram um café para homens que era o Jesse Valadão. O Jesse Valadão é um ator pornô brasileiro antigo. Era o Cafajeste, não sei o que, o termo dele. E esse cara tinha se convertido e ele deu o testemunho. E arrebentou com meu pai o testemunho desse cara. E aí meu pai voltou, cara, mudado. Lógico, não é um processo, transformação da alma até Jesus voltar. Mas aquela regeneração espiritual é um impacto, né? A decisão, né? A decisão, como a decisão muda a gente. Então, cara, caminhando com os meus pais, vendo o que o evangelho fez na vida do meu pai, cara. Meu pai, assim, sempre foi um cara trabalhador, mas não prosperava financeiramente. Militar, meu pai é militar aqui, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, reformado já, né? Mas meu pai nunca fez bico. O policial sempre teve um segundo trampo e tal. Ele abriu essa lanchonete, mas, cara, trocava figurinha. Meu pai converteu, ele que já não fazia bico, abriu mão da lanchonete, que era a segunda renda, e aí as coisas começaram a acontecer financeiramente na vida dele, cara. Minha mãe professora, meu pai policial militar, começou a juntar dinheiro, comprou a casa, fez um terreninho, aí as coisas foram acontecendo,
encontrava cara na rua, falava, ô do Santos, que era do meu pai militar, né? Eu também fui militar. Ô do Santos, pô, cara, você tá sabendo que tem uma ação aí de um gatilho, que era uma lei que tava parado, tem um precatório? Meu pai, não tô sabendo, não, pô, vai lá, cara, paga lá um negócio. Encontrava um cara, 15 anos que ele não via na rua, ele ia lá no lugar, entrava com a ação, na outra semana caía lá, 100 mil na conta dele. Sabe umas coisas assim? Deus trazendo e fazendo milagres, você fala, caraca, velho, você vê como que as pessoas que andam perto de Jesus são cuidadas por ele. Então, claro que eu fui influenciado por esse amor e por essa liderança de Jesus, porque a gente vê o que acontece com aqueles que temem a Deus e caminham com ele, e como a família é diferente, como o comportamento é diferente. Então, sim, eu posso dizer que a liderança de Jesus chegou até mim através de cristãos convictos da sua fé, que tinham testemunho, isso que inspira a gente. Você diz que eu tenho prazer em liderar as pessoas porque, na verdade, é isso, o cristianismo, olha que legal. O que é o cristianismo? É você liderar pessoas. Porque o chamado para o cristão é fazer outros discípulos. E o chamado para fazer outros discípulos é ensinar as pessoas a guardarem aquilo que Jesus ensinou desde os apóstolos a nós guardarmos. É discipular. Discipular é fazer discípulo. Fazer um discípulo é exercer liderança sobre, é exercer influência sobre. Então, nesse sentido, o chamado do cristão é um chamado para liderar. Para liderar pessoas na entrada delas no reino de Deus, é mostrar o evangelho. Então, a liderança de Jesus nos influencia diretamente através de outras pessoas. Nós estamos vendo o Pai, nós estamos vendo Jesus através de um cristão que nos lidera, através de alguém que prega o evangelho. Aquele menininho de 10 anos. Cara, o que você resolve, Maria? Se você já fala do Pai. Me liderou. Ele liderou minha alma, ele me guiou numa decisão. Isso é incrível. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.